Seja bem-vindo, você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Midão e todas as terças-feiras nós estamos aqui para falar sobre como acelerar a sua empresa por meio da aceleração de pessoas. É isso mesmo, galera. Terça-feira a gente tá aqui para fazer isso. Exceto se a gente tiver algum probleminha aqui, outro ali, mas eu aviso vocês antecipadamente. Beleza? Seja bem-vindo, obrigada por você estar aqui comigo, tá bom? Acabando de começar essa live. Hoje a gente vai falar sobre a sua empresa vai acabar se você não for além. A gente vai falar sobre crescimento empresarial, beleza? Pra você que já me conhece, já me acompanha, sabe que eu sou a louca de vamos crescer. A gente precisa crescer negócios, precisa crescer empresas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você acha que esse tema é relevante pra você, é relevante pra outras pessoas, eu convido você a pegar esse aviãozinho aí e compartilhar com mais pessoas da live, tá joia? E a gente vai falar sobre como crescer para você ir além. Gente, não subestime o poder do crescimento, não subestime a necessidade do crescimento. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu falo sobre isso. Tudo isso existe um embasamento de que se o seu negócio não estiver crescendo, de fato você vai morrer. Seu negócio vai morrer. Não tem jeito, uma hora ou outra ele não vai perdurar, ele vai acabar. E eu posso provar pra você, e eu vou provar pra você, tá bom? Então, tô convidando você aí, se faz sentido pra vocês, que já pega esse aviãozinho aí, chama mais gente aí pra estar com a gente, pra gente saber como crescer negócio, tá joia? Eu já peguei aqui meu aviãozinho, o pessoal tá acostumado nas terças-feiras de manhã a receber minha live, aí eles vão entrando. Acho que tem gente que já tá até mais mal acostumado aí, sabia? Que espera fazer isso, tipo assim, começou, vou lá. Então, vamos fazer isso aqui. Ó, gente, você que tá aí mal acostumado, bota aí na sua agenda, tá bom? Daqui a pouquinho, deixar só para ir para os seguidores fazerem isso, só pra galera que tá assistindo a live para fazer os convites, tá bom? Mas enquanto isso, a gente vai fazendo esse agradinho para você, né? Vai fazendo esse agradinho. Camila, mas quem é você, assim? Por que você está falando sobre isso, né? Quem é você para falar sobre crescimento de empresa? Gente, vocês, não sei, vocês que estão aí, vocês já me conhecem, sabe, da minha trajetória? Porque quem é que eu sou para falar de crescimento? Já cresci alguma coisa aí, né? Algum negócio, alguma empresa? Já fiz isso? Diz aí nos comentários se você sabe um pouquinho, se eu já cresci algum tipo de negócio. Porque muita gente fala, né? Mas e fazer? Será que todo mundo já fez? Alguma pessoa já fez algum crescimento de negócio? Às vezes a gente segue muita gente que fala muita coisa, mas as pessoas não são o que elas falam, não. Elas são os resultados que elas produziram, né? Tá bom, gente? Então tá, joia. Alguns dos negócios que eu cresci. Se você é do Distrito Federal, se você conhece a rede franquia Sushi Louco, eu entrei lá em 2010 para estruturar o departamento de marketing da empresa. A gente tinha 2 lojinhas com faturamento médio mensal de R$50 mil. 2013 eu virei gerente geral, né, uma função ali de diretoria geral, mas na função executiva similar ao de uma CEO. E virei sócia da franqueadora. Em 2016, nós estávamos com 46 lojas em 8 estados, faturamento de 50 milhões, né, isso anualmente. Então, você sabe crescer negócio? Sei crescer negócio. Eu fiz isso por meio das pessoas. Por isso que depois que eu vendi minha parte, depois que eu saí de lá, eu tenho me dedicado a crescer negócios por meio de treinamento de pessoas. Porque ninguém chega em resultados expressivos, gente, fazendo tudo sozinho. Impossível, impossível. E nesse processo, né, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente, eu fui percebendo que se a gente não crescer, a gente morre. Tem gente, e eu já fiz isso, eu já sentei em alguns sucessos meus, falei assim, não, porque eu já fiz, eu já aconteci e tudo mais, e estagnei. E quando eu estagnei, as coisas evoluíram, e quem ficou para trás, quem começou a morrer profissionalmente? Joe, a pessoa que vos fala. Entende? Então a gente vai falar justamente sobre isso. Sua empresa vai acabar se você não for além. Vai acabar. Tá bom? Então vamos evitar que isso aconteça. Não passe pelo que eu passei. Se você já passou ou está passando, vamos mudar isso agora, porque é possível. O que acontece? Muitos de vocês querem que as empresas cresçam, certo? Tem gente que fala assim, poxa, tem alguns paradigmas, assim, algumas ideias de onde quer chegar. Então, quer viver coisas maiores, melhores do que vive hoje. Não sei se você tem, assim, você vai lançar algum projeto, algum produto novo, vai lançar uma solução nova, vai abrir uma nova loja, vai para o e-commerce, vai fazer uma coisa nova. Aquele friozinho na barriga, né? Você não sabe se o negócio vai dar certo, se vai dar errado, mas você está empolgado porque você acredita naquilo.
Eu tenho um cliente que ele está investindo aí R$500.000 para trocar o escritório dele de lugar, porque ele tem uma perspectiva de entregar tão mais qualidade para os colaboradores deles, para os parceiros dele, de forma que eles vão produzir muito mais. Muito mais. Ele está criando tipo uma empresa estilo Google, sabe? Com extrema qualidade de vida, porque ele trabalha essencialmente com a área de vendas. Então, quanto melhor ele tratar esses vendedores, essa galera da área comercial, mais resultados eles têm. Sabe? Então, assim, isso gera uma insegurança na gente. Será que eu expando R$500.000? Não é uma coisa que você vai lá e, né, todos os dias vai fazendo algum desembolso. E a gente tá falando de médios negócios. Grandes negócios são outros portos, são outros parâmetros. Tô falando aqui com pequenos e médios empresários, tá bom? Então, esse friozinho na barriga de você falar assim, cara, eu vou fazer uma coisa nova. E quando você faz, muitos de nós, né, pena no início, a gente ainda tá aprendendo como fazer o processo, mas quando dá certo? O tanto que é bom você olhar para trás quando você era pequenininho e hoje você tá grande, né? Seu alcance tá maior, você consegue resultados maiores. E é muito legal quando você consegue esses resultados. Financeiramente falando, você começa a ter mais qualidade de vida, né? Você começa o dinheiro que vem da sua empresa para você te proporciona mais qualidade de vida. Poxa, você pode dar uma educação melhor para os seus filhos, você pode frequentar lugares que você ainda não havia frequentado, pode desfrutar de carros, viagens, restaurantes, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso é muito, muito legal, né? Sei lá, você pode ainda ajudar não somente a sua família, mas também outras pessoas. E é muito gratificante. Se você tem o hábito de ajudar pessoas que estão precisando, é uma coisa que eu falo. Quando a gente faz... Bom dia, Geraldo! Obrigada, meu amigo! Então, quando a gente está ajudando pessoas que não podem nos dar nada em troca, se você fez algum trabalho social, é o que eu costumo falar, a gente vai lá e faz trabalho social, né? E a gente acha que está ajudando outras pessoas. Na verdade, quem está saindo melhor é a gente. A gente sai melhor. Então, é muito legal você ter o dinheiro e você poder ajudar algumas pessoas que estão precisando. É muito gratificante, né? E é muito, muito bom quando você vê a sua empresa crescendo. Eu já vivenciei isso algumas vezes, né? De superar, de abrir novas lojas e tudo mais. E ver o quanto é gratificante você ver assim, uma pessoa que investiu, como eu expandi com a área de franquias, eram investidores da marca. E você vê a galera que pegou ali, né, um dinheiro que eles tinham guardado, investiram numa determinada marca, eles começam a crescer e eles também começam a viver aquilo que você já vem vivendo ao longo do tempo. Você está um pouquinho à frente deles, mas eles começam a viver uma qualidade de vida sensacional, né? Começa a ver eles crescendo enquanto empresários, empregando pessoas, essas pessoas também tendo mais qualidade de vida, podendo dar uma vida um pouco mais digna para a família deles, sabe? A gente crescendo juntos financeiramente, em termos de mentalidade também, intelectualmente, profissionalmente, como amigos. Tudo isso é proporcionado pelo crescimento dos nossos negócios. E quantas pessoas querem viver isso? Quantas pessoas querem viver isso? Você quer viver isso? Você quer viver isso? Geraldo Rufino fofo. Ele esteve com a gente nos 300 também palestrando, né? Um amor. Só que o que acontece? No fim das contas, com muita empresa, mas muita empresa. Quer viver tudo isso, mas acaba vivendo mais do mesmo. São pessoas que vivem mais do mesmo, né? Por mais que ralem aí 1, 2, 3, 5, 10 anos, ou tem um crescimento titica, minúsculo, ou tá vivendo exatamente a mesma coisa. São pessoas que estão ali, continuam atolados nos problemas cotidianos da empresa, no operacional, na mesma coisa, fazendo do mesmo jeito. Gente, e é impressionante que toda vez que eu vou falar sobre isso, vem claramente na minha mente a imagem de um homem. Eu não posso falar do negócio dele, porque um dos meus seguidores pode acabar identificando. Mas um homem que tinha há anos um negócio. O homem cresceu na vida e abriu uma empresa. E era ele que fazia questão de um processo lá de produção. Tinha que ser ele. O negócio não andava. Já tinha chegado num patamar, mas o negócio não conseguia crescer mais, porque era ele que tinha lá, que tá na parte do processo produtivo. E ninguém mais podia fazer aquilo. Não tem como a empresa crescer desse jeito, sabe? A pessoa fica ali naquele probleminha de todos os dias. E a pessoa é mais ou menos aquele exemplo que eu dou, né? Você corre, mas parece que você tá em cima de uma esteira, porque você não sai do lugar.
né? E, gente, não tem jeito, né? Eu já passei por esses momentos de estar imersa em tantos problemas, tantos erros, às vezes, da minha empresa. Se você já passou por isso ou está passando por isso, você vai me entender. Que às vezes a gente está se esforçando tanto, que você fala assim, cara, começa uma hora e você fala assim, eu vou jogar isso aqui pro alto, não quero mais. Eu tô me esforçando para não ver resultado nenhum, para não ver os frutos de todos os meus esforços, todos os meus investimentos financeiros, de energia, o meu tempo. Às vezes estou sacrificando coisas que são importantes para mim, me dedicando a isso aqui e não ver o negócio crescer. E ainda tem mais, tem gente que vai perdendo dinheiro. Começa a perder dinheiro, poxa, tá aportando, né? Ontem eu tava conversando com um cliente falando assim, Camila, todo mês eu tenho que aportar 15 mil reais no meu negócio, na parte de investimentos dele. Ele tá no momento de investimento. E aí tem gente que chega no momento, já tá nessa roda há tanto tempo de se esforçar e não sair do lugar e permanecer do mesmo jeito, e o faturamento é sempre a mesma coisinha, e sempre tudo é sempre o mesmo, que a pessoa começa a se enganar e fala assim, não, eu não quero crescer, pra mim tem que ser desse jeito, tá bom do jeito que está. É o auto-engano da acomodação. A pessoa engana a si mesma, falando pra si mesma e pras outros, pra não ter que lidar mais com a frustração de se esforçar tanto e não conseguir resultados maiores do que o que ela já tem hoje. Quando, na verdade, se ela tivesse a oportunidade, se virasse pra ela e falasse assim, não, mas beleza, vamos supor que se você fizer mais alguma coisa agora, seu negócio cresça pra onde você quer que ele cresça, e você tenha resultados positivos e felizes, você gostaria? A pessoa fala assim, não, aí eu gostaria. Bom, então não é que tá bom do jeito que tá, é porque você não quer passar pelo processo e pelos problemas do crescimento. Mas se você pudesse crescer, você cresceria sim, né? Então, o que eu quero falar com vocês? Quando a gente quer muito uma coisa, mas tem passado por alguns problemas para alcançar aquilo, e tem pessoas que já conquistaram aquilo, significa que esse patamar de conquista que outras pessoas já alcançaram, que nós queremos chegar, mas por algum motivo a gente ainda não conseguiu, significa que isso é execuível, é alcançável. Só que tem alguma coisa que está impedindo a gente. E eu quero falar para você sobre isso, para você tirar do caminho e para você compreender que você precisa chegar até lá por bem a você mesmo, pelo bem da sua empresa, pelo bem dos seus sonhos, pelo bem da sua família, pelo bem daqueles que você ama. Por quê, gente? Tudo que não está crescendo, gente, fatalmente irá morrer em algum momento. Vai morrer. Eu gosto muito de usar as coisas naturais, matéria, porque elas são compreensíveis pra gente. Se você pegar uma espécie animal e não permitir que os animais se cruzem, né, e se reproduzam em uma velocidade superior à daquela mesma espécie que estão morrendo, ou seja, tem que nascer mais do que a quantidade que morre. Se isso não acontecer, essa espécie vai entrar em extinção. Você precisa multiplicar em quantidade, em termos numéricos, para que essa espécie permaneça na Terra. Ou seja, alguns negócios, se você não crescer numericamente falando, uma hora, né, são negócios que as coisas chega a concorrência e vai tomando o seu mercado, chega a concorrência e come seu faturamento, e inevitavelmente uma hora você morre, como a gente vê cotidianamente. Tem alguns negócios que precisam crescer em termos numéricos, em faturamento, em participação de mercado, em melhoria dos custos, enfim, são termos numéricos. Tá bom? Segunda coisa, tem gente que fala assim, não, mas eu não quero crescer, sei lá, abrir 20 lojas, 50 lojas, ir para o mundo. Não é isso que eu quero, não faz sentido no meu negócio. E tá tudo bem. Nem todo crescimento ele é numérico, mas existe um crescimento de fortalecimento. Eu gosto muito do exemplo das plantas que elas duram, né? São plantas centenárias. Elas perduram ao longo do tempo, elas não morrem facilmente, mas elas duram muito e muito tempo. São aquelas empresas que deixam seus legados. Eu tive uma cliente que ela mexia com fotografia. Ela fazia cerimônias, casamentos, fotografias de família, essencialmente falando. Mas ela não queria fazer um negócio gigante, sabe? Ter um monte de fotógrafos, um monte de gente, uma equipe de... Não era essa a vibe dela. Mas ela queria cobrar muito caro por aquilo que ela estava fazendo. Então ela se posicionou como uma marca boutique, uma marca muito cara. E ela precisava fortalecer a estrutura dela
para que ela pudesse continuar trabalhando a mesma coisa, porque uma pessoa trabalhando, ela só tem 24 horas no dia, só que se ela cobrasse uma titica, ela ia ficar sempre ganhando muito pouco, né? Porque ela só vai ter as mesmas 24 horas, né, de um dia, não tem como gerar mais dinheiro se ela não vai aumentar em número de colaboradores, número de soluções, número de nada. Então, o que ela começou a fazer? Um fortalecimento da marca, do posicionamento dela, para que ela, enquanto uma marca muito forte, as pessoas viessem desejando as entregas, as soluções dela, as fotos dela, os álbuns, a personalização que só ela entregava. Então, tem como você, sim, fortalecer a sua empresa, fortalecer a sua marca e se tornar uma empresa muito difícil de ser ignorada. Você não precisa aumentar em termos de quantidade, de números, sabe? Como eu vim da alimentação, assim, eu tenho uma experiência legal com a alimentação, eu sei que dependendo do seu negócio, você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo para ter participação de mercado, especialmente com loja de rua, né? Porque tem muitas compras que são por impulso. A pessoa passa e fala assim, vamos parar ali? Que elas não vão sair de casa para se colocar, onde a gente vai hoje? Não, elas estão passando por ali, vamos ali. Então, você ter várias daquelas marcas, né, é muito importante. Então, é importante você ter essa participação maior de mercado, mas outras não. Então, assim, o segundo tipo de crescimento é crescimento em termos de fortalecimento da sua própria estrutura, que pode ser posicionamento de marca, pode ser uma tecnologia superior, pode ser diversos tipos de soluções baseado naquilo que faz a sua estratégia de negócio. E a terceira, gente, é a questão de renovação, que pode ser, a gente pode estar falando aqui de inovação. Do que eu estou falando? Se você pegar um ser humano, nós seres humanos, nós temos renovações celulares. Tem lá o bebezinho, vai tendo a produção de novas células, ele vai crescendo. Só que chega um tempo nosso de maturidade, que a gente tem a renovação celular, vai tendo a renovação celular e a gente continua jovem. Só que começa um momento, que barulho gigante, não sei se está atrapalhando vocês, mas tem um momento que a nossa renovação celular, ela começa a decair. Ou seja, a gente começa a ter mais células velhas do que células novas, que é o nosso processo de envelhecimento. A gente começa a perder colágeno na pele, né? A gente começa a ter aquelas marquinhas de expressão que não volta, faz assim quando você sai, tá? Continua ali, porque tá acabando a produção de colágeno, a produção do cálcio. Então não tem tanta renovação celular assim. E a gente começa um processo de envelhecimento e morte. O que acontece com muita empresa? As empresas que vão, em determinado momento, vai crescendo naquela velha estratégia, naquilo que sempre deu certo, mas chega o momento do ápice para todos nós, inclusive as empresas. E muitas dessas empresas se sentam, como um dia eu fiz, sentam no seu sucesso e falam assim, não, mas o time que está ganhando não se mexe. Será? Mantém-se ali naquele ápice, mas vai chegar uma hora que vão surgir coisas novas, maiores, melhores, que vão ganhar mercado. E se você parou nesse processo, entende que nós estamos falando de um mercado comparativo, que existe a sua empresa, mas existem outras empresas que ofertam soluções também. E que o teu cliente pode até gostar de você, mas quando ele olhar para você e para outros, ver, vamos supor, o mesmo preço, mas ver soluções melhores em outras empresas, por que ele permaneceria com você exatamente? Se ele tem mais benefícios, mais soluções com outras pessoas que têm se dedicado a se renovar, reinventar, crescer, melhorar, aprimorar, e você continua do mesmo. Então, com o tempo, essas outras empresas elas vão estar tão avançadas, vão ter colocado tanta inovação, tanta transformação, tanta melhoria, que comparativamente você é arcaico, você é velho, você está morrendo. E é nesse processo que a tua empresa morre. Então, por isso que a gente precisa ter uma clareza de que tudo aquilo que não está crescendo vai morrer. Pode não morrer na sua gestão. Muitas empresas morrem. A gente tem alguns dados de IBGE, de Sebrae, da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Então, vão variando aí, especialmente depois da pandemia, alguns desses números mudaram. Mas de empresas, gente, de 70% de empresas que morrem nos 2 primeiros anos, as que passam, as que vivem 5, 10 anos, vai caindo drasticamente. E eu tenho certeza que você está abrindo uma empresa, não é para, sabe, a menos que você queira vendê-la, passar adiante e tudo mais, tem pensado na perpetuidade, né, em manter essa empresa ao longo do tempo. Só que se você não crescer, você vai morrer. E se não morrer na sua gestão, pode morrer depois de você, tá bom? Só que o que acontece? A gente pensa muito em empresa,
governo, Eumedcong, né, pensa em ONG, pensa nessas instituições como um ser assim, tipo assim, a empresa, e a empresa é boa, a empresa é má, como se ela fosse um robô, uma entidade que funcione sozinho, né, os computadores funcionam sozinho, as paredes, os produtos, as soluções, como se ela fosse não tivesse cara, né, a empresa, você pega uma marca assim, a empresa, mas a empresa, esse negócio não existe, gente, a empresa. A empresa são as pessoas da empresa que utilizam ferramentas, utilizam tecnologias, definem estratégias, precificam os produtos e serviços, fazem as entregas. Ah, Camila, mas igual um parceiro meu recentemente, eu falando assim, cara, eu trabalho com pessoas. Você trabalha com pessoas, eu tô fugindo das pessoas. Ele tá com uma lavanderia que é self-service, você chega lá e tudo mais. Eu falei assim, ah, tá, é porque foi um robô que inventou aquilo, né? O robô inventou um robô que você vai lá e paga e aí ele resolve. Não, meu amigo. Foi uma pessoa que teve uma ideia de uma lavanderia self-service, que juntou pessoas para desenhar o modelo de negócio, para fazer as estratégias de marketing, para definir o processo de franqueabilidade disso aí, para entender o mercado das pessoas que querem usar a lavanderia. Tudo pessoas. O maquinário foi feito por pessoas, tudo foi feito por pessoas. E a gente utiliza ferramentas e instrumentos para executar aquilo. Tudo por pessoas. Empresas não são paredes. Não são equipamentos, não é nada disso. Isso são instrumentos feitos por pessoas para ajudar pessoas a servirem pessoas. Camila, meu negócio é um pet shop. O pet, o teu cachorro, o teu gato não vai lá comprar coisas para ele. Quem vai é um ser humano, é uma pessoa que investe naquele bichinho, que acha que aquele bichinho é muito importante para comprar roupa, ração, da vacina, etc. São pessoas. A gente precisa ter uma clareza muito grande disso. Por que eu estou falando isso? Sobre a questão das pessoas. Se é tão importante a gente fazer as empresas crescerem, e empresas são feitas de pessoas, a forma da gente fazer as empresas crescerem é fazendo as pessoas crescerem. Porque quando nós crescemos, quanto mais a gente cresce, maiores e melhores são os nossos resultados. Pega você no início da sua empresa, pega você hoje. Você não melhorou um monte a sua entrega? Sei lá, você pega uma prestação de serviço, vamos pegar um salão de beleza, uma mulher que fez maquiagem, tô lembrando de uma outra parceira minha aqui. Ela fez um antes e depois da maquiagem que ela fazia, pelo amor de Deus. Duas pessoas completamente diferentes, parecem duas profissionais. E de fato são duas profissionais, né? Só que é ela no momento passado e ela no momento presente. Por quê? Porque ela cresceu em termos de habilidades, ela cresceu em termos de técnicas, ela fez vários cursos, ela praticou e desenvolveu nossas habilidades, produzindo melhores resultados. E esses resultados melhores valem muito mais, trazendo mais retorno para ela. Entende? O que você precisa então? Se você quer chegar num lugar, né, ter resultados que a sua empresa ainda não teve hoje, você precisa fazer as pessoas da sua empresa irem além do que elas já foram até hoje. Irem além. Porque se você, as pessoas da sua empresa, você, seus colaboradores, seus parceiros continuarem fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos, você vai ter os mesmos resultados e não vai ter nenhum crescimento além disso. E eu tenho certeza que você tem feito tudo aquilo que está à sua disposição, aquilo que você sabe fazer, né? Então, quem é a primeira pessoa dentro dessa estrutura empresarial que precisa crescer? É você. Bota a mãozinha assim no seu peito e fala assim, o dedinho assim, fala assim, sou eu que preciso crescer. A primeira pessoa que precisa crescer na sua empresa é você. É você. Invista em você. Você precisa crescer. Existem 2 aspectos que você precisa crescer. Precisa. Senão a sua empresa vai ficar estagnada por sua causa. É o aspecto técnico e o aspecto comportamental. De novo, eu tô falando com pequenos e médios empresários aqui. Não tô falando de grandes empresários, tá? Tô falando de pequenos e médios. Quando a gente fala de desenvolvimento técnico, eu tô falando de desenvolvimento técnico e comportamental, eu tô falando, primeira coisa, de você desenvolver a sua liderança. Gente, não tem jeito, a gente vive uma crise de liderança. As pessoas estão se tornando dependentes de outras,
né? Elas não lideram nem a si mesmas para os resultados que elas querem, se tornam dependentes de outras. A gente vê isso, gente buscando alguém que encontre as soluções da vida dela, porque ela mesma não consegue resolver os próprios problemas. Não são pessoas que sustentam a si mesmas, emocionalmente falando, financeiramente falando. A gente está com uma crise, né? E as pessoas têm ansiado por alguém que sirva de referência para elas, de como fazer isso. Então a gente vê colaboradores dependentes, um monte de gente querendo sair para pegar seguro-desemprego, vivendo com uma qualidade de vida muito abaixo do que poderiam viver, pessoas com potenciais incríveis. Mas por quê? Porque elas não conseguem nem liderar a si mesmas. Tá? E uma das premissas da liderança é você conseguir enxergar antes das pessoas um futuro que muitas delas não enxergam. Soluções para a sua empresa, no sentido de até onde você pode chegar, construir. Muitos empresários ficam assim, poxa, eu poderia fazer isso, eu poderia atender determinados clientes, dá para entregar determinadas soluções, e você começa a enxergar soluções que você ainda não viveu, você não implantou, não é uma visão física daquilo que você está vivendo, está dentro da tua mente ainda, você está enxergando possibilidades. Isso é próprio do líder. Isso é próprio do líder, você enxerga antes das pessoas as possibilidades. Você enxerga além delas. Então tem coisas que você enxerga agora, antes das pessoas, que quando você começa a comunicar, as pessoas começam a ter mais vivência, elas começam a enxergar também. Só que você enxergou antes delas. Você viu antes delas. E você viu além. Tem gente... O pessoal fala assim, que a liderança é uma posição solitária. Eu entendo o que estão dizendo com isso, mas por que é solitário? Porque você enxerga além das pessoas. Às vezes, nós estamos vendo coisas que as pessoas não estão vendo. Você fala assim, cara, vocês conseguem imaginar, se colocar na pele do Steve Jobs lá, agora que a gente vê os resultados, é fácil de ver. Mas o cara, uma coisa que não existia, você consegue se botar na pele dele e ver uma solução de um aparelho branco que não existia, com um botão só. Olha que louco. Você inventar um negócio da sua cabeça e as pessoas falam, você é um louco, não faz sentido isso que você está falando. É solitário porque você vê além das pessoas. E as pessoas não estão enxergando aquilo que você está enxergando. Só que a questão é que você só vai conseguir chegar até onde você conseguir enxergar. Porque como é que você vai construir um aparelho, um iPhone, se você não enxergar, não souber exatamente o que você quer? Aquilo que você viu. Entende? Então você precisa desenvolver a sua liderança para conseguir enxergar o futuro daquilo que você quer construir e poder juntar as pessoas certas com as habilidades necessárias para construir essa visão de futuro que você teve. Eu dou muito treinamento de liderança. Sexta-feira eu estou dando outro. Não existe líder sem visão. Não existe. Ah, porque eu lidero a área da minha empresa. Legal. E onde você está conduzindo essas pessoas? Não sei. Como assim não sabe? O que eles estão te seguindo? Eles estão te seguindo, afinal de contas? E se estão te seguindo para onde? Para onde você está levando esse povo? Porque o líder é aquele que chega primeiro em uma visão de futuro. Eu já dei esse exemplo e vou dar de novo do maestro. O maestro, ele tem ali vários músicos da orquestra dele, cada um com uma habilidade. O maestro, ele não sabe tocar tão perfeitamente como vários daqueles músicos. Os músicos são, muito melhores do que o próprio maestro. Mas o maestro sabe ouvir os tons, sabe ouvir aquilo que precisa, a hora de entrar, a hora de sair. Ele sabe o resultado que ele quer alcançar. Ele vira e fala assim, a gente vai tocar a 9ª Sinfonia de Mozart. Tá? Então ele tem uma visão de futuro, ele sabe onde ele quer chegar. E ele sabe que para chegar naquele resultado, ele precisa de determinadas habilidades, determinados músicos, determinados instrumentos. E aí ele vai coordenar aquelas pessoas para chegar naquele resultado. Se você não tem essa habilidade, né, de enxergar além, você vai chegar lá como? É impossível. Não tem como você crescer e ir além se você não tiver uma visão de futuro. E digo mais, pessoas que não têm uma visão clara de futuro são pessoas que são jogadas de um lado para o outro com os ventos das circunstâncias. Por isso tem tanta gente quebrando. Ah, chegou a crise, nossa, e daí a crise manda você para lá, e você vai para lá, né? Nossa, surgiu uma oportunidade aqui, você tá indo para lá. Aí quando você tá indo para lá, nossa, deu um problema aqui, né? Agora a gente vai ter que voltar para cá. Aí quando você vê, você tá vindo para cá. E aí a sua equipe tá vindo para cá também. No fim de, sei lá, de um período de 1, 2, 3 anos, quando você vê, você tá rodando em círculos. Não construiu nada relevante, porque você tá agindo de acordo com as circunstâncias do mercado e daqueles fatores externos.
Ao invés de ter clareza de falar o seguinte, não importa a circunstância, não importa a crise, eu tenho clareza do que eu quero entregar e daquilo que eu quero alcançar. Eu vou navegar de acordo com a circunstância, o vento hoje está vindo para cá, então eu vou vir para cá, vou me ajustar aqui, mas eu sei que é para lá que eu vou. Eu sei que é para lá que eu vou. Eu sei os resultados que eu quero alcançar, eu tenho clareza disso. Olha, gente, um exemplo pessoal mesmo. Eu tenho clareza das transformações que eu quero gerar, impacto nas vidas tanto das empresas, meu foco sempre são pessoas. Eu tenho clareza que eu quero ajudar os empresários a desenvolverem os melhores negócios, mas não é, sabe, se aproveitando de pessoas, não é pisando na cabeça de ninguém. A gente não precisa fazer isso. Não precisa defraudar ninguém. Já tem gente mais fazendo isso. A gente pode ser diferente. Ajudando essas pessoas a crescerem juntas. E eu sou muito grata. Eu sei que muitos de vocês passam pelas dores de ter muito colaborador ruim, ingrato, gente que, olha, eu já fui roubada, já tive problemas, sabe? Sei exatamente do que se trata. Mas existe muita gente boa que quer a oportunidade, aproveita e fica grato. Por elas vale muito a pena. Então ajudar essas pessoas e ver elas assim crescendo e dando uma qualidade de vida melhor para a família deles e influenciando, sabe, outras pessoas da família, de onde eles moram e tudo mais. E também a sociedade. Tendo clareza disso, todas as construções, a despeito de crise, a despeito de tudo, a gente ajusta a vela para sempre chegar nesse propósito. Ainda que o produto ou serviço tenha que sofrer adaptações, ainda que a precificação tenha que adaptar, ainda que ao invés de ser presencial tenha que ir para online, ou do online para presencial, não importa. Mas esse propósito está claro. Eu tenho uma visão de futuro clara. E é isso que você precisa desenvolver. Uma visão de futuro muito clara. Porque você só vai conseguir chegar aonde você enxergar. Quanto mais longe, além você conseguir ver, é para lá que você consegue levar as pessoas. Agora, se você só enxerga um palmo de distância, né, de onde você quer chegar, até ali você vai chegar. E o que é legal, na medida em que você vai, né, indo na jornada, porque tem gente que fala assim, cara, eu não consigo ver tão longe assim. Não tem problema, veja o mais longe que você conseguir enxergar e vá crescendo na jornada, porque quando você estiver pertinho de lá, vão descortinar outras opções, outras oportunidades para você. Mas nunca perca a sua habilidade de desenvolver sua visão, de encontrar oportunidades, sempre com muita clareza de qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Porque senão a gente fica desfocado. Poxa, ainda mais, né? Um empreendedor que se preze vê muita oportunidade em vários lugares. Mas a gente tem que dizer não para todas elas quando a gente tem clareza de propósito, porque senão a gente vai ficar desviando o nosso foco, gastando energia, tempo e dinheiro com aquilo que não é relevante para o atingimento do nosso propósito. Beleza? Então a liderança é um aspecto que você precisa desenvolver. A segunda tem a ver com gestão de pessoas, que ele é um pouco mais técnico. A liderança ela é muito comportamental, tem a ver com muita inteligência emocional, sua habilidade de comunicar, desenvolvimento de autoconhecimento, de você conseguir lidar e persuadir pessoas, saber verbalizar, vender suas ideias e influenciar as pessoas, tá bom? Tudo isso você consegue desenvolver do ponto de vista comportamental, existem técnicas para isso também. Em termos de gestão de pessoas, a gente também está falando de muito aspecto técnico, que envolve comportamento. As coisas se permeiam ali, mas didaticamente falando, a gente faz essa separação. Você precisa atrair e reter talentos. Você precisa saber como atrair as melhores pessoas. Gente, só que é o que eu já falei até na live anterior. As melhores pessoas querem os melhores líderes. Sabe? Você é o melhor líder que essas pessoas poderiam ter. Porque excelentes pessoas, eu e você queremos ter excelentes pessoas nas nossas empresas. Mas essas excelentes pessoas, muito provavelmente, já estão empregadas, estão ocupadas, têm as suas próprias empresas, elas estão fazendo algo. Eu não sei vocês, ontem mesmo eu já recebi uma proposta para ser CEO de uma outra empresa. Eu falei, não. Por quê? Porque eu já fui, né? Então, eu tenho experiência nisso, mas eu estou ocupada. E a ideia é, a pessoa que me chamou, ela tem essa liderança sobre a qual eu vou falar assim, cara, faz sentido eu estar lá, vou crescer, eu vou me desenvolver para além do que eu já desenvolvi hoje. Mas o que está alinhado com o meu propósito pessoal de vida, aquilo que eu quero fazer? Se não, a resposta é clara, não. Essas pessoas que você gostaria de ter na sua empresa,
Poxa, você consegue vender um propósito claro para elas? Falar assim, cara, sai de onde você tá e vem para cá que você vai se desenvolver de tal forma. Você tem tanta oportunidade de crescimento. Você vai chegar num patamar, num outro nível que você ainda não chegou. E você não vai chegar aí, mas aqui você consegue. Você consegue prover isso para as pessoas? Isso é gestão de pessoas e isso é liderança. É saber atrair e depois manter esses talentos dentro da sua empresa. Sabe? Ainda que nem seja você o gestor. Quando a gente fala de pequenos e médios negócios, geralmente somos nós, a gente que faz a mágica acontecer, né? A gente que acaba executando as coisas. Mas até no nível médio ali de empresas, muitas empresas estão contratando CEOs. Se você não é tão bom assim, você pode ter uma pessoa que seja excepcional em gestão de pessoas. Mas até para você ter essa pessoa, você precisa saber fazer isso. Você precisa liderar essa pessoa. Entende? Porque você precisa selecionar as pessoas certas para o seu negócio. Porque pessoas excelentes vão produzir resultados excelentes e a sua empresa vai crescer com resultados excelentes. Sabe? A gente fala, né? Assim, é uma coisa que é muito comum. É você falar assim, ó, pessoas excelentes vão produzir resultados excelentes. Pessoas medíocres, medianas vão produzir resultados medianos. E pessoas ruins vão produzir resultados ruins. Claro que existem momentos de exceção, mas via de regra é isso. Então você precisa atrair esses excelentes talentos para a sua empresa, para que essa mágica, para que esses resultados aconteçam. Além disso, tem outras duas coisas que você precisa demais se desenvolver. Uma é em relação ao seu business. Você precisa aprender a fazer negócios. Mas precisa aprender a fazer negócios. Sai dessa operação, rapaz. Sai dessa operação, mulher. Sai da operação. Você precisa aprender a fazer negócio. Você precisa profissionalizar a si mesmo. Sair do amadorismo. Tirar a barriga do balcão. É o olho do dono que engorda a boiada, não é a mão. Você precisa estar analisando seus números. Você precisa pensar estrategicamente o seu negócio. Você precisa pensar em como desenvolver melhores soluções para o seu negócio. Entende? É disso que você precisa. Você precisa se tornar referência, fazer uma entrega superior para o teu cliente. Não tem como você fazer isso sendo você a pessoa que está lá entregando tudo o tempo todo. Você tem uma capacidade de operação limitada. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver. Caso contrário, você mesmo é o teto, o limite de crescimento da sua empresa. E não somente isso, para você fazer essa entrega superior, você precisa entender de marketing. Você precisa entender de marketing, cada vez mais a sua empresa precisa saber sobre marketing digital, para não só você ser uma empresa que entrega coisas de excelência, soluções de excelência, mas parecer, comunicar. Porque eu tenho certeza que tem pessoas menos talentosas com entregas inferiores às suas que têm maiores e melhores resultados. Não é porque eles são bons, é porque eles têm um marketing melhor. E você precisa aprender de marketing, você precisa investir em marketing, especialmente o marketing estratégico. Vou falar para vocês, em marketing digital eu não sou uma especialista. Não sou uma especialista. Eu sei o suficiente para coordenar equipes nesse sentido. Eu sou boa em gestão de pessoas, atraindo os especialistas para isso e deixar que eles façam a mágica deles. Tá bom? Você precisa fazer isso. E eu vou te dizer, se você não fizer isso, você vai ficar estagnado. Sua empresa vai morrer. Vai morrer. Uma hora ela vai morrer. Vai capengar. Você pode conseguir resistir ainda um tempo, mas o dia que você for embora dessa terra, ou você passar por uma outra crise, se for para a mão de outra pessoa, ou tiver uma crise, a sua empresa vai fechar. Se você não dedicar ao crescimento. Tá bom? Então eu quero que você anote aí a primeira conclusão. A primeira, ela é: tudo que não está crescendo está morrendo. Tudo que não está crescendo está morrendo. Aqui na Terra é assim que a coisa funciona. Vai se deteriorar, vai degradar, vai morrer. Outros vão crescer e você vai ficar. Segunda coisa, empresas são feitas de pessoas. Lembre-se que empresas são feitas de pessoas. São pessoas excelentes que vão produzir os resultados excelentes. Quanto mais você ajudar as pessoas a crescerem, mais você cresce. E a terceira conclusão é a do dedinho, ó. Sou eu que preciso crescer. Até porque se eu quero influenciar, porque a liderança é influência, se eu quero influenciar outras pessoas a crescerem, eu preciso ser exemplo. Preciso ser autoridade de crescimento. Eu crescendo, eu influencio. As pessoas olham e falam assim, poxa, ela tem resultados naquilo que ela se propôs a fazer. Quando eu crescer, eu quero ser que nem aquela pessoa. Ela é uma pessoa coerente com aquilo que ela faz. Isso é liderança. Então, sou eu que preciso crescer. Tá?
Quando você faz um investimento em você, liderança, gestão de pessoas, em business, em negócios, em marketing, quando você está crescendo nisso, você começa a ter mais capacidade, mais competências para ajudar pessoas a crescerem. Você não precisa fazer isso primeiro para só depois investir em pessoas, tá? Você pode fazer as duas coisas concomitantes. Você vai crescendo e as pessoas vão crescendo e assim por diante. Você vai fazendo, mas nunca pare de crescer. Nunca pare com isso. Mas quando você está crescendo, é necessário você também investir em pessoas. Muito, mas é investir muito. Tá? E também dos dois pontos de vista, tanto técnico quanto comportamental. A gente sempre vai falar dessas duas coisas. O técnico ele tem a ver com as habilidades, com a parte racional. E o comportamental são as nossas habilidades emocionais, sociais. São as nossas competências emocionais pessoais, a gente com a gente mesmo, e sociais, nós uns com os outros. Gente, quanto mais você precisa investir tanto em treinamentos, em capacitação, mas também em motivação dessas pessoas. Motivação. Tem gente que fala assim, motivação, ficar fazendo aquelas festinhas e tudo mais. Aquilo ali ajuda a manter uma energia alta, só que ela de fato não dura muito tempo, né? Agora, motivação é um motivo para a ação, um motivo para agir. A motivação, ela é interna do colaborador. Mas é o meu papel e o seu papel ajudar ele a enxergar aquilo que muitas vezes ele não enxerga. O motivo para ele agir. As pessoas, você lembra que eu falei aqui no início que as pessoas não estão conseguindo nem liderar elas mesmas? Algumas querem algumas coisas, mas elas vão lá e permanecem onde estão? Com procrastinação, acomodadas. A gente sabe, porque a gente sabe o desafio que é mudar um determinado hábito. As pessoas também precisam de ajudas, de alguém que incentive, que estimule, que colabore para o crescimento delas. Quando você consegue ajudar as pessoas a enxergarem isso, a elas terem uma visão de futuro que está alinhadas à visão de futuro da sua empresa. Gente, você só precisa manter isso vivo. Você precisa manter isso vivo. E aí você vai trabalhando, você vai incentivando essas pessoas a alcançarem essa visão de futuro delas, individual e coletivamente, porque a gente vai atuar em grupo. A gente vai atuar em grupo. Né? Então, quando você investe, por exemplo, em muito treinamento técnico da área de vendas, imagina você investe um curso de R$5.000, olha só o investimento, R$5.000 em um colaborador da sua empresa. Vamos supor que ele, em média, e vamos pegar as proporções também, né? Vamos supor que ele gere para você, em média, R$200.000 de faturamento. Tá? Você investe em um curso de técnicas de vendas Ultra Power, ou então na sua equipe, né, que te gera R$200.000 de faturamento. E depois desse curso, eles conseguem performar 50% a mais. R$100.000. 100 mil. Não vou nem botar 50%. De R$200.000, eles performam aí 10%, R$20.000 por mês. Se você multiplicar isso por 12, que são 12 meses, são R$240.000 a mais por ano, por causa de um treinamento que você deu, que você investiu nesses caras. O treinamento foi de quanto? 5 mil. Com retorno de 240 mil. Quase 50 vezes mais, não é isso? É ou não é um excelente investimento? O quanto você tem investido na sua equipe? O quanto você tem dado para eles oportunidade de crescimento? Existem plataformas, e eu sou parceira de uma plataforma também, de investimento em pessoas. Sabe? Então, quando nós investimos nas pessoas, elas produzem esses resultados. Mas tem uma coisa também, tem gente que fala assim, Camila, eu dou oportunidade para os meus colaboradores e tal, mas eu não vejo ali muitos resultados. Por quê? Porque a gente tem duas coisas quando a gente vai botar as coisas em prática, na nossa vida em prática. A gente tem um aspecto cognitivo, racional e lógico, ou seja, todos esses treinamentos que nós recebemos, tudo aquilo que a gente aprende, vai para o nosso campo cognitivo racional. Você sabe as coisas que você quer fazer, você às vezes sabe como fazer, mas muitas vezes não bota em prática, não é? Igual aquela atividade na sua agenda que você sabe que precisa fazer e fica procrastinando, deixando para lá e tudo mais. O que acontece? O cognitivo, racional e lógico tá ok, mas muitas vezes falta o emocional, a inteligência emocional. Por isso que eu tô falando para vocês também de desenvolvimento em termos de motivação, de desenvolvimento de inteligência emocional.
Quando eu dou treinamentos para as empresas de liderança, boa parte dele é de inteligência emocional. Eu deixo por último a parte técnica. Por quê? Porque a partir do momento que eu ajudo as pessoas a criarem novos hábitos comportamentais, quando eu dou a técnica, ela só vai botar em prática. Agora, quando eu dou técnica, o que vai impedir ela não é porque ela não sabe o que fazer. O que vai impedir ela é a falta de inteligência emocional, é botar em prática. É procrastinar, é deixar para depois, é esquecer, é não fazer imediatamente. Entende? Então isso acontece demais nas nossas empresas. E existem algumas técnicas para você fazer isso. Gente, eu amo esse case. Quando eu fiz a minha formação em coach, estava todo mundo virando coach, eu fui lá, virei coach também, né? Fiz lá o treinamento. Fiz a minha formação. Foram umas 220 horas aí de formação. Isso é praticamente uma pós-graduação. E aí, 220? Não lembro agora. Mas a carga horária é equivalente a uma pós-graduação. Fiz a grade todinha lá da FEBRACIS, da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Quando eu fiz esse negócio, e aí eu falei assim, isso é muito bom, eu vou testar, né? Vou aqui propor para algumas empresas, alguns treinamentos, vou colocar em prática. Sei que eu encontrei uma rede de academias, peguei uma unidade dessa academia e fui dar o treinamento para a área de vendas da academia. Eu não dei nenhuma técnica de venda, não dei. E a gente foi lá e fiz o treinamento com esse pessoal em torno de 3 meses e meio de treinamento. Eles, naquele ano, eles foram, se eu não me engano, ficou empatado com no primeiro lugar, acho que teve alguma pequena diferença, mas entre primeiro e segundo lugar, da academia que mais faturou, coisa que eles não tinham, ó. É uma academia aí que tem várias unidades no Brasil, eles têm 15 anos de história. Eles ficaram pela primeira vez ali empatados com primeiro e segundo lugar, tá? Em termos de faturamento. E eles faturavam ali, vamos colocar aí 1 milhão, tá? 1 milhão e pouquinho. Eles chegaram em 4 milhões. Com treinamento não foi técnico de vendas, foi comportamental. Fazer o que precisa ser feito. Como? Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu posso dar o máximo da performance daquilo que eu já sei, que eu já tenho dentro de mim, porque eles recebiam vários treinamentos técnicos de vendas. Mas como botar? Por que eu não estou botando? O que está impedindo? O que a gente pode fazer para fazer agora? Será que se eu botar uma pessoa lá cheia de comissionamento, R$3.000, ela até falou, quando ela ganhou a comissão dela naquele ano, ela falou assim, uai, né, eu achava que eu ia tirar férias em Minas, agora eu fui pra praia. Ia pra Minas, que era pertinho. Foi pra praia, curtir, desfrutar. Por que ela não pode desfrutar? Então, o que a gente fez ali foi um alinhamento de visão de futuro. Você não tem alguns sonhos maiores, melhores daquilo que você está vivendo hoje, não? E para alcançar esses sonhos, o que você precisa? Você vai precisar de recursos financeiros? Sim. Então, como que a gente pode fazer para alcançar esses recursos financeiros? Tem como alinhar os seus objetivos pessoais com os objetivos da empresa? Sim. Entende? Claro que falando é simples, mas existem técnicas para você fazer isso e você pode aprender. Você pode aprender, você pode estar perto de pessoas que tenham essas habilidades e treine a sua equipe também. Então é a nossa habilidade de gestão de pessoas, mas quando nós investimos nas pessoas, elas performam melhor e a gente tem os resultados na nossa empresa. A gente quer que as pessoas fiquem produzindo os resultados, né? E a gente fica lá cobrando, cadê a meta, cadê a meta, cadê a meta, cadê a meta? Gente, se cobrar, funcionar, estava todo mundo cobrando e todo mundo dando resultado. Se não está tendo resultado equivalente àquilo que você gostaria, você está semeando, você está agindo de uma forma equivocada. Ao invés de você ficar cobrando os resultados, cuida das pessoas, que as pessoas vão produzir os resultados. Só que para isso você precisa ter entendimento, precisa ter conhecimento de gestão de pessoas para colocar de antemão as pessoas certas na sua empresa. Porque é muito ruim ficar semeando e investindo em terreno infértil, né? Imagina, aquele terreno seco, sem adubo, sem nada, e você tá lá jogando suas sementes, seu dinheiro, seu tempo, sua energia naqueles terrenos. Não vai produzir nada mesmo. Mas quem foi que botou aquela pessoa dentro da sua empresa? Você. Ah, Camila, mas eu não sabia. Por quê? Quem que precisa saber sobre gestão de pessoas, sobre atrair e reter talentos? São seus colaboradores ou você? Você precisa aprender sobre isso, não são eles. Eles estão ali, foram convidados, teve um acordo, eles estão lá dentro. Sabe? Depois que você bota essas pessoas, não, beleza, contratar uma pessoa legal, tem um excelente talento, mas tem gente que bota a pessoa no lugar errado, onde os dons e talentos delas não podem nem ser aflorados, elas não vão desabrochar.
É uma pessoa extremamente extrovertida que está numa área analítica ali, cheia de planilha. Pelo amor de Deus, a pessoa não vai performar nada. Você está matando um talento, sufocando ele. Mas quem é que tem que saber disso? É a pessoa ou é você? Você. Sabe? Depois que você pegou essas pessoas que são ótimas, colocou elas nos melhores lugares onde elas vão desenvolver de uma forma incrível, aí você vai lá e ajuda elas a performarem, investindo nelas em treinamento técnico para elas aprenderem coisas que elas ainda não sabem e o comportamental para elas fazerem aquilo que elas já estão sabendo ou buscarem as informações que elas ainda não sabem. Entende? Então, o meu e o seu trabalho é ajudar as pessoas a crescerem. A gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos nossos resultados. Porque os resultados nossos também vão ser compartilhados com elas. Tá bom? Então, essa é a quarta conclusão. Já falei de 3, né? A quarta conclusão que a gente tem aqui, tá? Eu cuido de pessoas, pessoas cuidam dos resultados. Beleza? A partir disso, gente, vocês conseguem enxergar que tudo isso que a gente vem falando aqui tem muito a ver com uma lei de semeadura? Você colhe aquilo que você planta, né? Só que o que acontece? Muita gente tem tentado, sinceramente, e eu sei, eu conheço muitas dessas pessoas, que tem tentado sinceramente fazer a empresa dar certo. Investindo, fazendo curso, já comprou 200 cursos online, né? Já foi, já segue gente, tem implantado e tudo mais, e fala assim, cara, tudo que eu tô fazendo não tá dando muito certo. O que acontece? Comparar as pessoas de novo com plantas, né? Com pequenas plantinhas. Você concorda comigo que se você tá semeando em terreno infértil, não vai crescer as plantas, né? Não vai. Então, que você precisa ter as pessoas certas. Ou a forma, às vezes, que você tá fazendo, cuidando dessa planta. Tem gente, por exemplo, eu já matei 2 plantas. 2 não, mais plantas. Mas eu já matei de 2 formas. Uma foi afogando a planta, botando água demais na planta. E outra foi botando água de menos. Eu matei as plantas de sede. Então, as plantas também têm um jeito de cuidar. A quantidade de água, o tipo de terreno onde elas crescem, os melhores períodos, como é a poda, quantidade e qualidade de adubo. Existem as formas da gente cuidar. Então, do mesmo jeito, com as pessoas, a gente tem isso. Muitas vezes, você tem se esforçado muito para fazer determinadas coisas, mas às vezes você está plantando algumas sementes erradas. Às vezes o solo está infértil. E quando às vezes você está cuidando de pessoas de uma forma que não é para cuidar. Para você ter uma ideia, existem pessoas que são muito mais motivadas por reconhecimento público do que por dinheiro. E tá lá você oferecendo mais. Dinheiro é bom? É bom. Não tô falando que não é o dinheiro. Mas você pode motivar muito mais essa pessoa dando um reconhecimento público para ela. Pode até associar dinheiro? Pode. Mas se você der só o dinheiro e não fizer um reconhecimento público, ela não vai ficar plenamente satisfeita. Entende? E às vezes é uma coisa muito mais simples. Muito mais simples. Sabe? Não se exima, assim, enquanto não tô falando para você deixar de fazer seus testes, deixar de aplicar, até porque qualquer pessoa bem sucedida na história, você pode ver que ela testou mais do que todas as outras, ela fez mais do que todas as outras, né? Até a história do Michael Jordan, que ele fala a quantidade de cestas que ele errou, de lances que ele fez, de jogos que ele perdeu, de um monte de coisa, mas foi por causa daquilo que ele se tornou o melhor jogador do mundo. Por quê? Porque ele fez mais, ele praticou mais. E quem pratica mais tem uma quantidade de erros absurda. Absurda. Uma pessoa bem-sucedida, ela teve uma quantidade enorme de erros. Mas quando você vai ver a história dela, ela também acertou mais que todo o resto, que fez bem menos. Então a execução ela é extremamente importante. Agora, concorda comigo que ter mais acertos é mais legal, melhor do que ter mais erros? Com certeza. O que muitos de vocês têm feito que eu quero que vocês pensem de uma forma um pouco diferente para você ter melhores resultados? Existe alguém que tem a resposta da pergunta que você tem. Existe alguém que tem a resposta que você precisa. Para de querer achar tudo sozinho. Para de querer achar as respostas sozinho. Existe alguém que tem uma resposta. E é muito mais rápido e muito mais barato você perguntar para a pessoa que tem a resposta qual é a resposta para a pergunta que você tem. Sabe?
Você consegue se relacionar com pessoas. Meu esposo esses dias virou e falou assim, eu passei não sei quanto tempo procurando um negócio do Excel. Eu falei, por que você não perguntou pra quem sabia? É muito mais fácil. Você fala, você sabe como é que faz isso? Sei, você faz assim, assim, assado. Pronto, 5 minutos da sua vida. Mas você vai passar horas. Quantas coisas você tem passado horas procurando soluções, testando, fazendo, errando, né? E vai lá sozinho, agora eu vou por esse caminho, 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 quando alguém já tem a resposta. Você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo energia, suas emoções vão indo pro buraco. Simplesmente por não estar conectado, não estar se relacionando com pessoas que têm as respostas para suas perguntas. Simplesmente você pode chegar. Esses dias eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo saber sobre ESG. Me ligou e me perguntou. E eu respondi. Eu respondi. Ponto final. Você cobrou, Camila? Não cobrei. Né? Não estava dando uma consultoria. Não fiquei 5 horas com ele no telefone. Foi uma pergunta, deu uma resposta. Agora, por que a pessoa conseguiu chegar até mim? Relacionamento. Direto. Recebo várias dúvidas no WhatsApp e tal. Como que a gente consegue isso? Relacionamento. E relacionamento é algo que você constrói. Você precisa, se dentro do seu arcabouço de competências que você precisa aprender, que eu falei sobre liderança, gestão de pessoas, em liderança e gestão de pessoas, a gente está falando sobre pessoas. Em liderança a gente pensa muito em relação aos nossos colaboradores, mas a gente não lidera só para baixo, né? Hierarquicamente falando, não é só para baixo. A gente lidera lateralmente, nós influenciamos sócios, parceiros, nós lideramos para cima, nós influenciamos pessoas que têm muito mais poder do que a gente. E a gente precisa aprender a se relacionar com essas pessoas para ter um grau de influência sobre elas. E poder um dia chegar e falar assim, você me esclarece uma dúvida, e a pessoa falar assim, beleza, te dou a resposta. Sai muito mais barato, sai muito mais rápido. E existem essas formas de você gerar esses relacionamentos. Existem ecossistemas que permitem esse relacionamento, de pessoas que vão te dar as respostas, que vão te conectar com as pessoas que, se elas não souberem, mas eu conheço um amigo que tem essa resposta, eu vou passar para você. Né? Conheci hoje um rapaz que ele tem uma health tech, olha só, uma startup relacionada à área da saúde, que ajuda pacientes oncológicos na prevenção e em melhoria de qualidade de vida. Eu tenho uma ONG que eu apoio que é de HIV, né? São portadores de HIV. E conversando com ele, eu falei assim, olha, eu já fiz trabalho no Instituto do Câncer de Brasília, se você quiser o contato de lá, eu posso te conectar com lá. Aí ele falou, pô, legal. Eu falei assim, será que você não consegue fazer uma solução dessa para mim, para os pacientes com HIV? Ele falou, olha, não tem muito a ver, porque tem alguns pilares diferentes. Mas eu conheço pessoas, e se você quiser eu te conecto com elas. Entende? Existem formas da gente se conectar e resolver os nossos problemas. Porque às vezes não é a pessoa que tem a solução, mas eu conheço a pessoa da solução. Né? Então a gente pode fazer isso e resolver os nossos problemas de uma forma que você possa crescer mais rápido o seu negócio e não perder tanto tempo com isso. Semear da forma correta. Então a quinta conclusão que eu quero que você chegue é: eu preciso de pessoas. Você precisa de pessoas. Fala isso em voz alta, fala, eu preciso de pessoas. Gente, ninguém é uma ilha isolada. A gente precisa de pessoas. Precisa muito de pessoas. Tá? As pessoas que vão nos dar esses resultados. E essas pessoas a gente precisa semear não de forma interesseira. É muito, muito desagradável você estar perto de pessoas que têm aquela aparência de sanguessuga, que se aproximam de você só por interesse. É muito, muito chato. Né? Então, assim, todos nós, e é natural que na medida que você cresça, você vai agregando mais valor. E eu não sei, assim, a mente do ser humano, de forma geral, a nossa sociedade é uma mentalidade muito escassa, de que quando vê alguém que tem mais, aquela pessoa é obrigada a te dar aquilo que ela tem, né? E não é. Você produz frutos hoje porque você cresceu, então existe um processo de crescimento, que você colocou suas habilidades, talentos, você se esforçou, né? Outra coisa, tô falando muito de mim hoje, eu acho isso meio pedante, mas é porque tá vindo algumas lembranças, mas de uma pessoa que já virou pra mim e falou assim, nossa, Camila, você é tão empreendedora. E eu assim, gente, mas você tá subestimando muitos anos, muito investimento em muito trabalho duro aí pra eu me tornar uma pessoa daquilo que eu sei fazer hoje.
né? Que eu tenho certeza que não vai ser 10% do que eu vou ser no futuro, mas eu cheguei no meu ápice atual. Mas por quê? Porque nós investimos, então que você vai crescendo, você vai investindo, você vai produzindo frutos. E é muito desagradável pessoas chegarem querendo extrair de você, sem ser um fluir, um retorno. Ninguém tem tanto que não tenha nada para receber. Então eu tenho pontos fracos de coisas que pessoas podem compartilhar também. Né? Você tem pontos fracos que pessoas podem compartilhar também. Saiba que a gente pode fazer essa troca em que todo mundo sai ganhando. A gente às vezes acha que o que a gente tem é muito pequeno para aquela pessoa. Não é não. Pode ser muito, muito valioso. Tá bom? Então existem formas de você gerar esse networking, você gerar esses relacionamentos, que seja uma troca muito legal para todas as partes, que todo mundo possa sair ganhando. Tá joia? E ainda nessa lei da semeadura de você semear os relacionamentos corretos, semear nas pessoas que trabalham com você e pra você, você entende que quanto mais boas sementes você plantar, na forma correta, você aprendendo como fazer isso, com base no seu crescimento técnico comportamental, com base em bons relacionamentos que você vai gerar de pessoas que podem te ajudar, te podem conectar com outras, mais resultados, mais fruto você vai colher. Você consegue entender isso? Quanto mais você semear, vai dar fruto. Vai dar fruto. Você pode colher alguns agora, alguns a médio prazo, alguns a longo prazo. O que você está colhendo hoje foram semeaduras passadas suas. Foram. Quanto mais você fizer isso de forma melhor, mais frutos você vai colher. Nós entendemos que nós vamos além na sociedade também. Não só na nossa empresa. Porque quando a gente planta na sociedade, além da nossa empresa, então a gente vai além daquilo que a gente sabe hoje, a gente leva pessoas que trabalham conosco e para nós, além do que elas já foram hoje, mas a gente também pode fazer isso na sociedade, para que a sociedade vá além do que já foi hoje. Olha que louco. Olha a mentalidade. Quando você planta também na sociedade, você como indivíduo, como pessoa única, quando você planta, sei lá, você vai fazer um trabalho social, você vai distribuir sopa, você doa roupas, qualquer tipo de trabalho desse. Você entende que você é uma pessoa relevante, você é uma pessoa de valor para a sociedade, você está ajudando uma vida, você tem valor. Se você não tivesse feito isso, outra pessoa não teria sido alimentada, aquela pessoa não teria sido vestida, ela não teria as necessidades dela satisfeitas, muito provavelmente. Mas foi porque você decidiu gastar seu tempo, seus recursos para ir lá ajudar aquela pessoa, você gerou valor para ela. Olha que importância que você tem. Olha o quanto você tem valor. Olha o valor que você gera. Você é uma pessoa muito importante. Você é um ativo importante. Agora, você consegue imaginar se você como indivíduo, você consegue, dentro da sua empresa, influenciar seus colaboradores, aqueles que trabalham para você e com você, juntos, começarem a fazer esse tipo de trabalho? Olha a semeadura que você está fazendo na sociedade. Como que você enxerga uma pessoa que faz esse tipo de coisa? Aquela pessoa que ajuda outras, que vai tirando pessoas da rua, que ajuda a tirar as pessoas das drogas, que ajuda a dar qualidade de vida para os velhinhos nos asilos, que investe nas crianças, né? Que ao invés delas irem para, né, muitas irem para a vida de crime, você tirar essas crianças da rua. Gente, uma das coisas mais legais é pegar esse pessoal velho hoje da nossa idade, conversar e falar assim: eu fui uma pessoa que foi assistida por uma entidade que ajudou crianças. Eu, caramba, cara, essa pessoa aí, ela passou por aquilo que a gente ajuda hoje. Então, assim, a gente investe hoje em crianças e pensar que lá no futuro, sabe, ela vai ser um empresário, que ela vai empregar a gente, que ela vai tirar outros do crime. Olha isso. Olha o valor. Como é que você enxerga essas pessoas? Imagina a sua empresa, você juntar você com outras pessoas e começar a fazer isso. Olha o valor que você, seus colaboradores, têm sobre a sociedade. É um grupo de pessoas. Você concorda que um grupo de pessoas consegue ter um alcance, uma zona de influência maior? Que você consegue semear mais? E que o valor que vocês têm em conjunto supera o seu individualmente? Olha que loucura. Olha que lindo. E você consegue imaginar, pega ainda a visão, você como indivíduo, com um grupo de pessoas, dentro da empresa, vocês enquanto empresa, se juntar com outras empresas que estão fazendo isso também. Você consegue imaginar isso? Outras empresas que começam a ajudar a sociedade? Esse grupo de pessoas, olha o grupo de pessoas ajudando. Você acha que a gente consegue ir além? A gente consegue colocar uma zona de influência maior? A gente consegue semear mais e melhor, né? Semear coisas boas?
com impactos agora, com frutos agora, no médio e no longo prazo? Você consegue imaginar isso? Pois é, isso é possível. Isso é feito. Tem muita gente que está fazendo e você está ficando de fora. Daqui a um tempo, você que não está fazendo isso, você também vai entrar em queda livre na sua empresa. ESG ou ASG não é uma sigla bonitinha. É uma sigla do impacto que você gera. Sabe, não é para os outros só também não. Porque cada vez mais o mercado vai exigir isso. Os investidores estão investindo mais em empresas nesse sentido, mas eu estou falando por você, por aquilo que é importante para você. Empresas que não vão fazer isso, não crescem, vão também cair. Você entende? O mercado está exigindo cada vez mais. Essa empresa, ela tem impacto social, ela tem impacto ambiental, as práticas de gestão dela estão de acordo ou é uma empresa corrupta? É uma empresa que sonega impostos? É uma empresa que trata mal os funcionários, que é conivente com assédio? Você acha que essa empresa tem mais ou menos valor? Você acha que ela vai se manter no mercado ou ela vai cair, ela vai quebrar no mercado? Tem uma amiga que fala assim, Camila, pelo amor de Deus, a gente falando sobre isso, isso é o básico. Eu falei, mas poxa, as pessoas não estão conseguindo fazer o básico. A gente precisa ajudá-las. Ao invés de criticar, vamos ajudar, né? Vamos ajudar as pessoas a fazerem. Então, eu quero que você entenda, como uma sexta conclusão, é de que juntos a gente é muito mais forte. Juntos a gente é muito mais forte. Saia desse isolamento. Aprenda a fazer negócio. Saia da barriga, tira a barriga do seu balcão. Saia de dentro da sua operação. Vai fazer negócio e se juntar com outros empresários. Vai aprender a ser empresário, pensar estrategicamente seu negócio para crescer. Vai se conectar com pessoas que vão ter as soluções para os problemas que você está enfrentando hoje, está passando por aí sozinho, sem precisar. Vai se juntar com pessoas que estão impactando a sociedade, estão indo além. Você vai ver que quando você ajuda pessoas, você acha que está ajudando os outros, mas quem está saindo melhor é você. Quando você leva seus colaboradores, incentiva eles a fazer um programa de voluntariado, eles acham que eles estão ajudando pessoas, mas quem está saindo melhor são eles. E se você tem aquele colaborador reclamão, ingrato, acredite, ele vai mudar de dentro para fora. Ele vai começar a ver que tem realidades piores que a dele, que tem gente louca pelo emprego dele, que não está lá, mas ele está lá. Porque a Maria está no lugar dele. Sabe? Você vai ver pessoas sendo transformadas daqui a um tempo. Você vai ouvir essas pessoas falando, foi por causa daquelas empresas, daquelas pessoas que eu pude mudar de vida. Juntos a gente faz muito mais, a gente vai além. Que é a conclusão 7, o número da perfeição. Nós vamos além. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Tem gente que fala, eu vou além. Não, não é eu. É nós vamos além. Enquanto indivíduos. Mas não tem graça sozinho. Você pode ser mais rápido do que os outros. Você pode chegar antes dos outros. Que chegue só em visão. Sabe? Mas leva outros contigo. Porque você precisou dessas pessoas e elas também precisam de vocês. A gente consegue fazer as coisas juntos. Tá bom? Eu quero que você pense nisso. Que você veja isso. Graças a Deus, hoje na BIS a gente tem conseguido excelentes resultados com isso. A gente tem conectado os empresários, as ONGs, a gente tem feito as coisas, tem conseguido resultados muito lindos. Muitas coisas a gente está desenvolvendo de soluções criativas para as empresas, em parcerias com as ONGs. E eu gostaria que você, não importa se é com a gente, não importa se é com outro, mas que você vá além, que você cresça a sua empresa. Primeiro, para que ela não morra. E segundo, para que você deixe um legado na história. Porque o mundo precisa de você. E se você estiver se omitindo hoje em não fazer aquilo que você carrega dentro de você, das soluções que você tem, você vai morrer com isso dentro de você. Semeie essa semente aí. Incentive outros. Seja o líder, a líder que esse mundo precisa. Tá bom? E se você gostou, compartilhe essa live com seus amigos empresários, para eles também irem além, para a gente fazer a diferença, a gente ocupar espaços na sociedade hoje que foram ocupados por coisas ruins, por semeadoras ruins, para a gente ir lá e semear coisas boas, fazer a diferença. Porque quando der essas árvores com frutos, meu amigo e minha amiga, muita gente vai colher em conjunto. Muita gente vai colher em conjunto. E daqui a um tempo vocês vão aprender, né? Se você já tem isso, ótimo. Se não, que a liderança é legal, que você entende que você não vai precisar dos méritos, da honra. Nossa,
foi fulano, foi ciclano. Não, fomos nós juntos, porque a gente sabe que sozinho a gente não faz nada, tá bom? E essas pessoas vão estar lá produzindo, vai gerar esses frutos que vão alimentar aquelas pessoas, vão alimentar você, vão alimentar nossas próximas gerações. Todo mundo vai ficar bem com isso, beleza? Faça isso, compartilha com essa galera aí, que são seus amigos empresários. Escreve aí embaixo também nos comentários, eu vou além, tá joia? Pra gente ir juntos, nós vamos além. Eu vou além não, Camila, nós vamos além, tá bom? É isso, meus amores, terça-feira que vem nós estamos de volta com mais uma live, espero vocês e fui!